Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Nesse canal, nós estudamos os temas mais simples e os mais difíceis de entender das Escrituras Sagradas. Aqui usamos somente a Bíblia como a sua própria intérprete. Também apresentamos nesse canal maneiras interessantes de marcar a Bíblia. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estarei postando segunda-feira e sexta-feira às 19 horas e 30 minutos. No vídeo de hoje, estudaremos o capítulo 5 do livro de Daniel. Estamos fazendo uma série de todo o livro de Daniel de uma forma bem ilustrada para facilitar o aprendizado. Se você ainda não assistiu os primeiros capítulos dessa série, eu indico que você assista todos os capítulos anteriores para você ter uma melhor compreensão. Agora, dê um pausa nesse vídeo e vai na descrição do vídeo e clica nos links dos capítulos anteriores, se você ainda não assistiu os capítulos anteriores, certo? Então vamos para o vídeo. Então, nós estamos fazendo essa série do livro de Daniel e temos aqui um material bem ilustrado, né, para facilitar o nosso aprendizado do livro de Daniel, certinho? Então, o capítulo hoje que a gente vai estudar é o capítulo 5. Mas antes da gente começar o capítulo 5, a gente vai fazer uma recapitulação do capítulo anterior. A gente lembra que no capítulo anterior, o rei Nabucodonosor, ele teve outro sonho, né? O primeiro sonho, ele sonhou com uma grande estátua, né? E a gente viu ali as características daquela estátua, isso está no capítulo 2, a gente viu as características da estátua, a cabeça de ouro, os peitos, os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, certo? Então aqui mais uma vez, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele sonha com uma grande árvore, e Daniel vai lá mais uma vez dar a interpretação do sonho para o rei. E aquela grande árvore significava o Império Babilônico, significava também o rei Nabucodonosor, certo? E o que acontece? No período ali, como aqui falou no capítulo 4, versículo 29, ao cabo de 12 meses, passeando o rei pelo palácio, meditando no que Daniel tinha interpretado para ele, uma voz veio do céu, falou para ele que ele ia perder o seu reinado. E em poucos minutos, em poucas horas, ele ficou louco e ele teve que morar com os animais. E ali ele passou um período de 7 tempos. E a gente viu dentro do livro de Daniel o que significa tempos, né? Tempos é uma palavra profética. E a gente viu que a própria Bíblia, o próprio livro de Daniel, traduziu para nós o que significa 7 tempos, né? Um tempo representa um ano, quando se trata em profecia. Então ele passou 7 anos louco. Então agora a gente vai para o capítulo de hoje, né, que é o capítulo 5. Isso acontece, isso que vai acontecer, que a gente vai ler aqui no capítulo 5, isso aqui aconteceu no ano 539 a.C. Vamos lá? Capítulo 5, gente, eu gosto sempre de mostrar aqui dentro da Bíblia, tá? O texto aqui, tá aqui no nosso guia, mas aqui nós temos o texto aqui oficial dentro da Bíblia, né? Vamos dar um zoom aqui. Hoje a gente está estudando aí o capítulo 5 do livro de Daniel. Diz assim, ó, a escritura na parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. O que acontece? O avô dele, a Bíblia fala que é filho, né? Que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Mas estudiosos estudaram profundamente, entenderam que Belsazar não era filho, mas neto de Nabucodonosor, certo? Então aqui, o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar, né, ele fez um grande banquete. Isso depois que Nabucodonosor fica louco e agora quem está reinando é o neto dele, Belsazar. A Bíblia fala filho, tá? Mas os estudiosos estudaram profundamente, entenderam que ele não era filho dele. Porque antigamente as pessoas falavam que até os próprios netos, né, eram chamados de filho. Mas vamos lá. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus. Vamos aqui em cima, que diz assim, ó.
Aí o que aconteceu? Ó? Estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata, de pedra, né? No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam um ao outro. O rei ordenou que em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. O que acontece, meus amigos? Belsazar, neto de Nabucodonosor, o que ele fez? Ele fez um grande banquete. E nesse banquete, o que ele fez? Estava bem empolgado ali, né, com o vinho. O que ele mandou fazer? Foi lá, né, pediu para os seus ali, né, seus funcionários, para buscar os utensílios sagrados que o avô dele, Nabucodonosor, trouxe de lá de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Ele pediu lá, né, para buscar os utensílios sagrados para que eles pudessem festejar com os amigos. Olha só que ousadia esse rei fez com os utensílios sagrados de Jerusalém. E o que acontece? Quando ele estava ali festejando, uma mão misteriosa começa a escrever na parede do palácio. E a gente viu ali que o rei ele ficou meio assustado ali com aquela situação. E o que acontece? Ele chamou os magos, né, os encantadores, para que alguém pudesse interpretar o que estava escrito na parede. Ninguém conseguiu. Porém, tinha mais uma pessoa que ele mandou chamar, que foi Daniel. E Daniel foi lá e foi falar para ele o que estava escrito na parede e qual que era a interpretação daquilo. Então a gente vê aqui, ó, no capítulo 5, versículo 26, a gente vai ler aqui dentro da Bíblia, lembrando que lá na estátua que o rei Nabucodonosor tinha sonhado, falou que outro império tomaria um império babilônico, certo? E olha só que interessante que vai acontecer, o que aconteceu nessa noite aí que o rei Belsazar estava festejando. Então Daniel foi lá, se apresentou diante do rei, e olha só o que ele diz aqui, ó, o que estava escrito na parede. Vou dar um zoom aqui, vamos lá, aqui diz assim, ó, esta, pois, é a escritura que se traçou, Daniel falando para o rei Belsazar, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Por que foi que fala que foi pesado foste na balança e achado em falta? O que ele fez? Ele pegou os utensílios sagrados lá de Jerusalém, foi festejar com os amigos. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aqui a profecia que Deus tinha mostrado em sonho para o rei Nabucodonosor se cumpre exatamente a segunda parte, na verdade, a segunda parte daquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha sonhado, que é os peitos e os braços de prata. Aqui vai se cumprir aquela interpretação, certo? O próximo reinado que a gente vai ver agora, a partir desse versículo que a gente vai ler agora, vai mostrar o que representa aquela próxima parte da estátua que o rei Nabucodonosor tinha sonhado, que é os peitos e os braços de prata, certo? Que diz assim, ó, Pérez, dividido foi o teu reino, e dado a quem? E dado aos medos e aos persas. Olha só o que aconteceu em seguida, ó. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, lhes pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamara que passaria a ser o terceiro no governo de seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. O que representa, de acordo com as escrituras, quem é o próximo império que agora vai comandar na época. O império mais poderoso da época era a Babilônia. Agora, qual que é o próximo império que entra para dominar? Agora é a Medo-Pérsia. A gente vai voltar lá naquela imagem, certo? Naquela imagem do rei, do sonho do rei Nabucodonosor, certo? Aqui. Ele tinha sonhado com uma estátua que tinha essas características.
No capítulo que a gente leu, que foi no capítulo 2, já falou para nós o que significava a cabeça de ouro, que era o Império Babilônico. Isso aqui o próprio Daniel deu a interpretação para o rei Nabucodonosor. E o próximo império agora que toma o Império Babilônico é a Medo-Pérsia. E interessante que os braços, dois braços, né? Medo e o outro braço a Pérsia. Dois braços significando a Medo e a Pérsia. Na segunda parte de prata, né? A segunda parte da estátua do sonho que o rei Nabucodonosor tinha sonhado. Então, o primeiro império babilônico, agora o segundo império a gente já encontrou, que é a Medo-Pérsia. Vamos para frente. Então, a gente viu aqui o significado, então, do segundo império mundial daquela época. Primeiro, Babilônia, o segundo foi a Medo-Pérsia. Dividido foi o teu reino e dado aos Medos e aos Persas. Naquela mesma noite, Belsazar morre, né, ao comando do rei Dário, da Medo-Pérsia, né? Vamos lá. E aqui diz mais que naquela mesma noite, né, foi o que eu acabei de falar, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Certo, meus amigos? Então a gente já está vendo aí o cumprimento da profecia do símbolo lá do sonho do rei Nabucodonosor, né? Então ali a gente viu cabeça de ouro representando Babilônia, os peitos e os braços de prata representando a Medo-Pérsia. Agora, quem que é os quadris? Que os quadris é de bronze. Quem é o próximo império que vai tomar o império da Medo-Pérsia? Certo? A gente vai ver agora. Daqui para frente a gente vai estudar, vai entendendo o que representa cada império daquele que representa naquela estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Certinho? Espero que vocês tenham entendido, que é Daniel, né, dando a interpretação para o rei Belsazar, a interpretação do que estava escrito na parede. E é isso aí, meus amigos. Então, fiz esse material de uma forma bem interessante para facilitar o entendimento, certinho? Se você gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Estarei aguardando vocês no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.